Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear vamos estudar as superfícies cônicas. Preparados? Então vamos para a aula. Quando a gente fala de superfícies cônicas, a gente está falando de uma superfície que ela é definida por uma reta, que é a diretriz, e uma geratriz que gira em torno dessa diretriz, formando então a superfície cônica. A cônica normalmente ela vai ter os semi-eixos iguais, sendo uma cônica de revolução. Mas a gente vai estender para o conceito um pouco mais genérico, quando a gente tem uma cônica formada por uma elipse, ok? Então vamos ver como isso funciona exatamente. Quando a gente quer que a nossa superfície cônica seja ao longo do eixo Z, a equação que descreve essa superfície que eu tentei desenhar aqui para vocês é essa daqui, ó. Então a gente vê, todos os termos estão ao quadrado. O detalhe é que em negativo está o eixo diretor, né? A diretriz da nossa superfície cônica. E outro detalhe importante é que ela é igual a zero, ok? Então, diferente das outras superfícies, essa daqui é igual a zero e o sinal negativo indica o nosso eixo diretriz. Aqui, ó, quando o eixo, quando ela está então ao longo do eixo Z, o sinal negativo no Z. Quando ela está ao longo do X, o sinal negativo está em X. Então seria um cone assim, ó. A gente tem sempre duas retas, tá? E seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Então ao longo do X, a gente tem um sinal negativo aqui. A equação que faz o cone ser ao longo do Y, o sinal negativo vem aqui para o Y, sempre igual a zero. Então a gente vai ter um cone mais ou menos assim, ó. Aqui e aqui, ok? Então aqui estão o efeito dos sinais, beleza? Agora, para dar continuidade, a gente vai focar somente nessa daqui, que é ao longo do eixo Z, e a gente vai ver, para entender bem essa superfície, como são as intersecções com os planos, começando pelo plano XY. Então a gente tem o X aqui e o Y aqui, então é esse plano aqui. A gente já pode ver pelo desenho que seria só um ponto, mas a gente vai ver isso fazendo Z igual a zero, que é o plano XY. Então quando a gente tem o Z igual a zero nessa equação, a gente tem o x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a zero. E aí quando a gente passa para o outro lado, esse cara fica negativo. Então a gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Então quando a gente tira a raiz de tudo aqui, a gente fica com o número imaginário. A única forma disso daqui não ser uma solução imaginária é se o x e o y forem igual a zero. Tá? Então, a única solução real dada pela intersecção entre essa superfície cônica e o plano XY é a origem, que é quando o x é igual a zero, o y é igual a zero e o z é igual a zero. Então é um único ponto, ok? Então está aqui a intersecção com o plano XY. Agora, se a gente quer ver a intersecção com o plano YZ, a gente vai ver aqui, ó, aqui tem o Y, aqui tem o Z, então isso é quando o X é igual a zero, tá? Então aqui o Y, o Z é igual a zero, agora o X é igual a zero. Quando x é igual a zero, a gente fica com y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z ao quadrado sobre c ao quadrado. Notem que a gente não tem mais o problema do sinal negativo aqui. Então existem soluções reais e as soluções são o seguinte. A gente tem duas, na verdade. Uma delas, a gente tem o y como sendo o mais b sobre c vezes o z, e outra é o menos
B sobre C vezes o Z. Então, na verdade, aqui a gente tem duas retas. A gente tem o y igual a menos B sobre CZ e a gente tem o y igual a mais. Aqui sim fica melhor. Então, a gente tem essa solução e essa solução. Então, são duas retas, ok? Ó, duas retas de inclinações opostas. Então, a gente pega aqui, ó, o y igual a B sobre C vezes o Z é essa reta aqui, ó. Ok? Então, veja que o cone ele é mais aberto ou mais fechado de acordo com a razão entre B e C. Ok? E agora, quando a gente quer ver com o plano... Ah, e a outra reta é essa daqui. Essa aqui é a menos B sobre C. Então, tá, ficou meio atrapalhadinho aqui, mas acho que deu para entender. Então, essas duas que eu marquei em vermelho são a intersecção do cone com o plano YZ. Agora, com o plano XZ, a gente tem o y igual a zero. Então, ó, o x e o z é quando o y é igual a zero. Então, a gente está no plano XZ. O que a gente vai ter é o y igual a zero, vai ser bem parecido com o que a gente tinha aqui. A gente vai ter duas retas, só que agora a gente tem o x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a z ao quadrado sobre c ao quadrado. E aí a gente tem uma reta que é o x igual a sobre c vezes o z, e outra reta que é o menos a sobre c vezes o z. Ok? Então, de novo, a gente tem duas retas. Uma delas é aqui, para o x e z positivo, e a outra é aqui, ó. Assim. Então, você vê que quando a gente corta esse cone aqui com o plano XZ, a gente tem duas retas. Com o plano XY é um ponto, só a origem, e com o plano YZ também é duas retas. Agora, o que acontece quando a gente faz cortes assim, ó, né, paralelos ao plano XY? Então, a gente pega diferentes valores de Z e vê qual é a forma dessa intersecção. A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai considerar, né, o C como sendo positivo, o C aqui do Z, ok? E a gente vai chamar o Z de constante. Uma constante K que pode ser menor do que zero ou maior do que zero, não há essa restrição. E o caso do Z igual a zero a gente já viu que é um ponto, tá? Então, desse jeito, a gente vai pegar o x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre o b ao quadrado e vamos igualar a k sobre c ao quadrado. Então, a gente vê que ela é uma elipse, né? Que até eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever isso daqui para deixar bem claro os semi-eixos da seguinte maneira. Eu vou pegar o x ao quadrado e vou dividir tudo por k sobre c ao quadrado. Então, a gente fica aqui com a ao quadrado, a vezes k dividido por c ao quadrado, mais, aqui a gente tem o y ao quadrado, a gente fica com b vezes k sobre c ao quadrado, igual a 1. Então, aqui fica bem claro que é uma elipse, mas não é uma elipse qualquer, ela é uma elipse que ela aumenta de tamanho conforme o nosso k, que é o z, aumenta. Então, olha só, o semi-eixo do x, ele aumenta. Olha só, ele aumenta conforme a gente aumenta. Notem que se a gente pega valores negativos, ele aumenta também. E ele é simétrico, tá? Esse aqui, então, é o semi-eixo em x. O semi-eixo em y também aumenta na mesma proporção. Então, a excentricidade dessa elipse
ela é simétrica com o z, com o plano xy aqui. Se o z é negativo ou positivo, a gente tem a mesma elipse para baixo e para cima se a gente pegar a mesma distância, ok? E se a gente aumenta a distância para cima ou para baixo, ela aumenta. Então, ela aumenta. Ela é uma elipse que aumenta de tamanho conforme a gente se afasta do plano XY. Então, a gente faz cortes aqui, a gente tem essas elipses aqui, ó. Então, aqui é uma elipse menor, aqui é uma elipse pequenininha, aqui já é uma elipse maior. E se a gente for para z's muito maiores, né, tanto positivo quanto negativo, ela aumenta bastante de tamanho aqui, ok? Um caso particular e interessante é o caso do A igual a B. Então, no caso do A igual a B, a gente tem uma elipse, uma superfície cônica de revolução. Então é uma cônica de revolução porque a gente pega uma reta e gira em torno do eixo diretor, que no caso é o Z, e aí ela fica com aqui A e B, ao invés de elipses, a gente tem circunferências. Então a gente ficaria com uma superfície totalmente simétrica em torno do eixo Z, ok? Então na aula de hoje a gente estudou as superfícies cônicas. Na próxima aula vamos estudar a superfície de um cilindro. Então, agora é com vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que puder ajude alguém a entender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Um forte abraço e até a próxima!